Oi, gente, tudo bem? Então, retomando aqui, agora dando início à nossa aula de número 12, a segunda aula que nós temos essa semana, para cumprir o conteúdo que eu programei. Agora a gente está conseguindo se organizar melhor, né? Tô conseguindo melhorar um pouquinho a qualidade desses vídeos. Acho que todo mundo já está se habituando a esse estudo à distância. Eu vou começar a dar mais conteúdo nas aulas, né? Vocês vão notar a diferença. Semana passada eu dei uma reduzida para que a gente conseguisse se adaptar a esse tipo de aula, se adaptar a esse tipo de estudo. Agora a gente vai ver real oficial, né? O conteúdo que eu tinha planejado. Então a gente vai ter aulas um pouquinho mais extensas, mas espero que com a qualidade melhor. Melhorei a luz aqui. Baixei um editor de vídeo, acho que vai ficar melhor. A gente vai melhorando aos poucos, eu não tô acostumada, né? Vou aceitando tô aceitando aí dicas e sugestões de vocês. Mas bom, na aula passada, então, a gente estudou as características do nosso direito de propriedade e as limitações a esse direito. E aí estávamos falando justamente da sua função social. Nós falamos da função social do imóvel urbano, da função social do imóvel rural e paramos, né, ali terminamos a aula de número 11, a nossa aula passada, falando na função social da cidade. Agora, a gente dá início no conteúdo da nossa próxima aula, estudando a função socioambiental da propriedade. Essa função socioambiental da propriedade, ela engloba a proteção do sistema natural e a proteção do ambiente cultural. Ela está lá no parágrafo 1º do 1228, que a gente não vai ler de novo, porque a gente já leu muitas vezes na aula passada, mas que vocês já estão conhecendo muito bem. O parágrafo 1º do 1228, portanto, traz a função social socioambiental, socioambiental da propriedade e, como eu disse, protege o sistema natural, que engloba a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, que se evite a poluição do ar e das águas, bem como a proteção ao ambiente cultural, a proteção do nosso patrimônio histórico, do nosso patrimônio artístico. Em Pelotas, né, Pelotas, que é uma cidade cujo patrimônio histórico é tão importante para a história da cidade, né, que tem essa questão do patrimônio histórico tão forte, eu trouxe aqui uma observaçãozinha, uma curiosidade, uma questão interessante com relação a essa questão do patrimônio cultural e artístico, do nosso patrimônio histórico, que está dentro da nossa função socioambiental da propriedade. No dia 5 de junho de 2018, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele conferiu o certificado de reconhecimento do conjunto histórico de Pelotas e das tradições doceiras da região de Pelotas, incluindo aí Arroio do Padre, Capão do Leão, Morro Redondo e Turuçu, como patrimônio cultural brasileiro. Pelotas aí tem milhares de imóveis tombados, né, que representam a história da cidade e sim, eles são protegidos, a propriedade deles é limitada ao atendimento da função socioambiental dessa propriedade, justamente e também pela importância que esses imóveis têm para a cidade de Pelotas. Em relação ao meio ambiente, o artigo 225 da Constituição Federal, ele vem dizer: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui a gente tem a proteção ao meio ambiente, esse meio ambiente protegido como um bem difuso, que visa a sadia qualidade de vida não só das presentes gerações, como também das futuras. E aí, a Lei 9368 de 81 vem trazer o bem ambiental para assegurar a proteção aos direitos transgeracionais e intergeracionais, particularmente para os fins de responsabilidade civil. E aí, quando nós estudamos lá no início do semestre a diferença de direito patrimonial real para direito patrimonial pessoal, nós vimos que existem conceitos híbridos, conceitos que gravitam entre este lado e este sem se encaixar plenamente nem em um lado nem em outro. Entre esses conceitos híbridos, nós temos a posse, que nós já estudamos, e eu trouxe também como exemplo as obrigações propter rem.
especialmente aquelas decorrentes de reparação de dano ambiental, né? Nós vimos que o STJ e a jurisprudência amplamente considera a reparação ao dano ambiental como uma obrigação própria rei. E eu trouxe aqui 2 julgados para a gente dar uma relembrada nisso, certo? Ó, o primeiro é o AGRG no RESP 471864 de São Paulo, julgado em novembro de 2008 e publicado em 1º de dezembro do mesmo ano. Bom, ó, ação civil pública, danos ambientais, responsabilidade do adquirente, terras rurais, recomposição, matas. Para analisar a tese do recorrente, no sentido de que a área tida como degradada era, em verdade, coberta por culturas agrícolas, seria necessário reexame do conjunto probatório, que serviu de supedâneo para que o Tribunal ACO erigisse convicção de que foi desmatada a área ciliar. O adquirente do imóvel tem responsabilidade sobre o desmatamento, mesmo que o dano ambiental tenha sido provocado pelo antigo proprietário. Precedentes. Olha aqui a quantidade de precedentes que já tinha em 2008. Tá aí, reparação de dano ambiental é próprio rem. Não importa se o dano ocorreu quando o imóvel era propriedade de outra pessoa. O atual proprietário vai ter que fazer essa reparação. Segundo julgado é o RESP 263383 do Paraná, julgado em junho de 2005 e publicado em agosto do mesmo ano. Ó, administrativo e processual civil, reserva florestal, novo proprietário, responsabilidade objetiva. A responsabilidade por eventual dano ambiental ocorrido em reserva florestal legal é objetiva, devendo o proprietário das terras onde se situa tal faixa territorial, ao tempo em que conclamado para cumprir a obrigação de reparação ambiental e restauração da cobertura vegetal, responder por ela. A reserva legal que compõe parte das terras de domínio privado constitui verdadeira restrição ao direito de propriedade. Assim, a aquisição da propriedade rural sem a delimitação da reserva legal não exime o novo adquirente da obrigação de recompor tal reserva, obrigação propter rem, certo? Recurso especial conhecido e improvito. Outro caso emblemático aqui, né, com relação à função social, e esse aqui é realmente muito emblemático no que toca à função social, especialmente do imóvel urbano, é o caso da favela Pullman, lá de São Paulo, tá? Ele foi objeto, né, do informativo 252 do STJ lá de junho de 2005. Nesse caso da favela Pullman, havia um imóvel abandonado. Antigamente, né, ele seria destinado a um loteamento que sequer chegou a ser concluído, e esse imóvel, esse terreno amplo, ele ficou abandonado por anos a fio. Depois de certo período, começou a se formar ali uma favela, uma área favelizada, a chamada favela Pullman. Essa favela foi inclusive reconhecida pelo poder público, né? Ali houve uma instalação de infraestrutura, instalação de água, instalação de luz. Posteriormente, os antigos proprietários deste imóvel, alguns deles, né, vieram à justiça buscar o reconhecimento do domínio e da posse dos seus lotes. E aí, essa questão, esse imbróglio chegou ao STJ. O que o STJ disse? Ó, quarta turma do STJ, reivindicatória, lotes, abandono, favela, perecimento, direito. Os recorrentes buscam, em ação reivindicatória, o reconhecimento de sua titularidade e posse sobre alguns lotes. Sucede que o loteamento remonta a 1995 e jamais foi implantado, pois permaneceu anos a fio em condições de abandono. Porém, com o tempo, deu-se a ocupação em forma de favela, a favela Pullman, consolidada por nova estrutura urbana, diferente do plano original, já reconhecida pelo poder público que a proveu de luz, de água e demais infraestrutura. Assim, resta mesmo o perecimento do direito de propriedade, conforme decidido pelas instâncias ordinárias. RESP 75659 de São Paulo, julgado em junho de 2005. Aqui houve a perda do direito de propriedade em razão do descumprimento da função social, tendo em vista que esse imóvel ficou abandonado por anos a fio, e a aquisição deste bem pelos moradores da favela Pullman, que estavam dando destinação social e econômica a ele.
consagração expressa, pura e simples da função social da propriedade. Seguindo aqui no estudo, a gente vai continuar no estudo do 1228 do Código Civil, o artigo inaugural lá no que toca ao direito de propriedade. O parágrafo 1º trouxe a função socioambiental, que nós acabamos de ver, né? Já o parágrafo 2º, ele vai trazer outra limitação a esse direito de propriedade. Olha só, 1228, parágrafo 2º. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Ó, o parágrafo 2º do 1228, ele traz um elemento subjetivo. Ele diz que são defesos, ou seja, são proibidos, não são permitidos os atos que não tragam ao proprietário nenhuma comodidade ou utilidade e que ele pratique com a intenção de prejudicar alguém. A intenção de prejudicar é o elemento subjetivo que eu digo aqui. Aí o Tartucci traz um exemplo, claro, adaptado por mim, né? Nesse sentido, para a gente entender o que eu quero dizer aqui, tá? Bom, digamos que a gente mora num condomínio edilício, num prédio. E aí tem um vizinho que é muito gente boa, se dá bem com todo mundo, é um cara legal, não tem a intenção de prejudicar ninguém, mas ele gosta de curtir a vida doidado. Então, de quinta a domingo ele faz festas no apartamento dele, né? Entra quem quer, é gratuito, ele não ganha nada com isso, é só o prazer de curtir a vida mesmo, né? Da melhor forma possível, o máximo possível. Repito, ele não cobra para isso, ele não tira nenhuma vantagem, entra quem quer, é gratuito. E ele é um cara muito legal, ele não tem a intenção de prejudicar ninguém, ele só quer curtir a vida dele. A pergunta é, com base numa interpretação restritiva do parágrafo 2º no 1228, os vizinhos podem fazer cessar essas festas que ocorrem semanalmente de quinta a domingo? Há aqui esse elemento subjetivo da intenção de prejudicar? E outra pergunta, aqui não haveria um ato emulativo? Não haveria um abuso de direito no meu exemplo? Aí a gente tem que buscar lá atrás o artigo 187 do Código Civil. Olha o que o artigo 187 diz. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. Ó, aqui a gente tem a caracterização do que aconteceu no exemplo. Artigo 187 traz a questão do ato emulativo, traz o abuso do direito, aqui objetivamente, sem falar em dolo ou culpa, sem trazer a questão subjetiva, sem trazer a intenção de prejudicar, certo? E aí como é que fica? A gente faz uma interpretação restritiva desse parágrafo 2º ou essa interpretação, tem que se dar de forma ampla? A gente aplica o 187, a gente não aplica, como é que funciona? Bom, o enunciado 49 da primeira jornada veio resolver essa contradição. Olha só, interpreta-se restritivamente a regra do 1228, parágrafo 2º do novo Código Civil, em harmonia com o princípio da função social da propriedade, claro, e com o disposto no artigo 187 do Código Civil. Caso resolvido, a interpretação desse parágrafo 2º ela se dá de forma ampla, em consonância com a função social da propriedade e com o artigo 187 do Código Civil. Fechou? Seguindo, o parágrafo 3º traz uma redação que as bancas adoram pedir em prova objetiva. Então, atentem para isso. Olha o que diz o parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, e bem como no de requisição, no caso de perigo público iminente. A gente tem a privação aqui da propriedade, a privação do exercício da propriedade sobre a coisa por desapropriação, por necessidade ou interesse público ou social e requisição no caso de iminente perigo, certo? As bancas adoram pedir, tomem cuidado com esse texto. E aí, os parágrafos 4º e 5º, eles vão tratar da desapropriação judicial privada por posse de trabalho. A gente vai analisar
essa questão brevemente aqui. Por quê? Porque parte da doutrina considera aqui a possibilidade trazida pelos parágrafos 4º e 5º do 1228 como modalidades de uso capião. E aí a gente vai olhar com mais carinho essa questão quando a gente for estudar a aquisição da propriedade de forma originária, mais especificamente, né, as modalidades de uso capião, certo? Então hoje a gente só vai dar uma passada para a gente concluir o estudo do 1228. O que diz o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, que eu já adianto, né, traz questões de redação que dificultam muito a sua aplicação na prática. E eu já explico por quê. Vocês vão vendo também. Olha só. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará justa indenização devido ao proprietário, pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores. Quais são os problemas que eu disse, né, que impossibilitam praticamente a aplicação prática desses parágrafos, tá? A gente fala em desapropriação judicial primeiro porque o parágrafo 5º ele prevê uma indenização. Quando a gente for estudar o uso capião, a gente vai ver que não tem indenização, certo? Então essa justa indenização, sim, é justa em alguns casos, mas olha só, o parágrafo 5º disse que o juiz vai fixar, mas não disse quem paga. Se a lei não diz quem paga, quem é que vai pagar? Seria o poder público? O poder público vai pagar sem a lei dizer que é o poder público que paga? Os possuidores, essas pessoas que não tiveram dinheiro para adquirir o seu imóvel próprio, estão ali ocupando, né, este terreno para adquiri-lo com base no parágrafo 4º e 5º, vão pagar? A lei diz que eles têm que pagar? Aqui já está o grande óbice da aplicação prática dessa questão. Outros dois problemas, olha só. Extensa área. O que seria extensa área? O que pode ser considerado extensa área? O juiz vai julgar, conforme o caso concreto, conforme a localização. E outra, por considerável número de pessoas. O que eu posso entender como considerável número de pessoas? Então aqui, né, a gente tem esses 3 impeditivos que realmente dificultam a aplicação prática desses 2 parágrafos. Com relação à posse e trabalho trazida aqui, a gente vai relembrar. A gente já deu uma estudada boa com relação à posse e trabalho quando a gente estudou a função social da posse. E agora, só para relembrar, a Maria Helena Diniz diz, ó, posse e trabalho é a posse sem interrupção, né, aqui nesse caso, e de boa fé, por mais de 5 anos, trazida em trabalho criador, feito em conjunto ou separadamente, quer se concretize na realização de um serviço ou construção de uma morada, quer se manifeste em investimentos de caráter produtivo ou cultural. Essa posse qualificada é enriquecida pelo valor laborativo, pelo valor do trabalho, tá? De um número considerável de pessoas pela realização de obras, loteamentos ou serviços produtivos e pela construção de uma residência, de prédio destinado ao ensino ou ao lazer ou até mesmo na construção de uma empresa. Aí, com relação a esse instituto, a gente tem inúmeros enunciados das jornadas de direito civil. Não vamos ler um por um, eu mandei o material para vocês para quem tiver interesse dar uma lida com calma. O primeiro enunciado é o 82 da primeira jornada. O que ele serve? É constitucional, tá valendo. Só não sabemos como vai ser aplicado, né? Já o enunciado 83 também da primeira jornada vem dizer, ó, é válido, mas não vale para bem público. Quando nós formos estudar lá as modalidades de uso capião, a gente vai ver que a uso capião é uma modalidade de prescrição aquisitiva. Sendo modalidade de prescrição e prevendo a Constituição que os bens públicos são imprescritíveis, os bens públicos, portanto, não são passíveis de uso capião. Contudo, o enunciado 304 da sexta jornada vem dizer, ok, bens públicos não são usucapíveis, contudo, os bens públicos dominicais são.
podem ser usucapidos. O que são esses bens públicos dominicais? São os que constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito real ou pessoal de cada uma delas, tais como terrenos de marinha, tem um M de vedação ali, estradas de ferro, etc. Depois a gente tem o enunciado 84, 240, 241, 305, 306, 307, 309, 310, 311 e o 496. Depois vocês podem dar uma lida com calma nisso. Continuando aqui, a gente termina agora o 1228 e entra no estudo do 1229 do Código Civil. E aí o 1229, ele vai trazer uma limitação à extensão da propriedade com base num critério de utilidade. Repito, o 1229, ele traz uma limitação à extensão da propriedade com base num critério de utilidade. Vejamos. 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo, a do subsolo, correspondentes em altura e profundidades úteis ao seu exercício. Altura e profundidade úteis ao seu exercício. Critério da utilidade. Não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha interesse legítimo em impedi-los. Está aqui, limitação da extensão da propriedade com base no critério da utilidade. Exemplo, digamos que eu trabalhei bastante, juntei dinheiro, sempre sonhei em morar no Rio de Janeiro, vou lá e compro um imóvel no Rio. Compro um imóvel com piscina, eu estou deitada na minha piscina, vou olhar para o céu e vejo o bondinho do Pão de Açúcar passando. Aí eu penso, a minha propriedade abrange o espaço aéreo. Eu não quero me deitar e eventualmente quando eu olhar para o céu eu não enxergar o céu, eu enxergar lá o bondinho do Pão de Açúcar atravessando a minha vista. Eu posso ingressar com uma ação pedindo a remoção do bondinho do Pão de Açúcar porque ele está atrapalhando a minha vista do céu, com base no 1229? Não, né? Aqui eu não posso, eu não tenho legítimo interesse para impedir. Aqui eu tenho a limitação da extensão da minha propriedade, inclusive no espaço aéreo, pelo critério da utilidade. E nada muda para mim, eu não tenho interesse legítimo aqui em impedir a remoção do bondinho do Pão de Açúcar. Fechou? Observação importante. O informativo 557 do STJ também se manifestou quanto a essa limitação da extensão da propriedade, mas agora quanto ao subsolo. Olha só o que o STJ disse. No caso em que o subsolo de imóvel tenha sido invadido por tirantes, pinos de concreto, provenientes de obras de sustentação do imóvel vizinho, o proprietário do imóvel invadido não terá legitimidade para requerer, com base no 1229, a remoção dos tirantes, nem indenização por perdas e danos, desde que fique constatado que a invasão não acarretou prejuízos comprovados a ele, tampouco impossibilitou o perfeito uso, gozo e fruição do seu imóvel. Está aqui, mais uma limitação, agora do subsolo, com base no 1229. Fechou? Seguindo adiante, o 1230, ele vem nos trazer a propriedade distinta do solo para efeitos de exploração ou aproveitamento. Vejamos, 1230. A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Por que isso está aqui? Por que o 1230 vem dizer isso? Porque, conforme o artigo 176 da União, quem vai fazer essa exploração e esse aproveitamento vai ser a União. A Constituição determina isso no artigo 176, certo? Por fim, o 1231 e o 1232 merecem especial destaque. O 1231 a gente já
conversou sobre ele lá na aula passada, quando a gente estava vendo as características do direito de propriedade, né? O que diz o 1231? A propriedade presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Já conversamos sobre isso. E o 1232, ele traz uma consagração do princípio da gravitação jurídica, aquele princípio segundo o qual o acessório segue o principal. O que diz o 1232? Os frutos e mais produtos da coisa pertencem ainda quando separados ao seu proprietário, salvo se, por preceito especial, couberem a outra. Aqui, consagração pura e simples do princípio da gravitação jurídica. No semestre retrasado, um aluno me fez uma pergunta. Ok, professor, o 1232 diz: os frutos e mais produtos da coisa pertencem ainda quando separados ao seu proprietário, né? Salvo se a lei prever algo diferente. Digamos que o meu vizinho do lado tem uma árvore de frutas. Aí eu vou deixar esse desafio para vocês pesquisarem, tá? E aí eu quero depois que vocês me respondam. O meu vizinho tem uma árvore de frutas, lá uma arvorezinha de maçã. E aí, caem as maçãs da árvore dele no meu imóvel. Eu posso pegar essas maçãs e comer? Essas maçãs pertencem a mim ou a ele? Vocês acham que aqui a gente tem a aplicação do 1232 regra geral? O acessório segue o principal e, portanto, eu não poderia, porque os frutos que caíram têm que ser devolvidos ao meu vizinho, ou se eles caíram no meu imóvel, eles são meus. Fica aí, fica a questão para vocês responderem. Dou a dica, vocês podem procurar algo lá nos direitos de vizinhança, né, com relação às árvores limítrofes, mas fica aí a pergunta, o que vocês acham? Deem uma pesquisada e depois a gente conversa sobre isso. E aí, para concluir aqui, essa questão das limitações, das restrições ao direito de propriedade, eu trouxe uma questãozinha. Lembrando que ficaram 2 questões para trás no material da semana passada e agora vocês já têm plenas condições de respondê-las. Então também respondam e depois me digam o que vocês responderam. Vamos lá. Ano 2015, prova IBC, analista de registro de comércio. Assinale a alternativa correta com base nos fundamentos normativos do Código Civil Brasileiro sobre os direitos das coisas. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes em altura e profundidades úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura e profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Letra fria da lei. Letra literal do nosso Código Civil. Essa aqui é a certa, a gente acabou de estudar. Vamos ver as outras por desencargo de consciência. B. A propriedade do solo abrange as jazidas, minas e demais recursos. Abrange é o particular que vai explorar e a fazer esse aproveitamento? Artigo 176 da Constituição. Isso aqui está errada. Desculpe. O proprietário do solo não tem direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, exceto os submetidos à transformação industrial. Errado. D. O proprietário pode ser privado da coisa apenas... Lembra que eu disse que ia ser pedido, né? E olha só, sempre que em prova objetiva tiver apenas, sempre, nunca, a gente tem que olhar com muito carinho e cuidado. Ó. O proprietário pode ser privado da coisa apenas nos casos de desapropriação, desde que essa se dê por utilidade pública. Ainda destaquei, ainda falei. Errado. E a propriedade presume-se precária até prova em contrário. Nada a ver, né? Nós vimos, ela presume-se plena e exclusiva até prova em contrário. Alternativa certa, letra A. Seguindo aqui, agora a gente entra no estudo da propriedade resolúvel. Terminamos as limitações, terminamos as restrições ao direito de propriedade e agora a gente dá início ao estudo da propriedade resolúvel para concluir a matéria prevista para a gente nessa semana. Concluir aqui a nossa aula de número 12. A propriedade resolúvel é uma das modalidades de domínio, ela é uma modalidade de propriedade e ela vai se dar quando no título de aquisição houver a subordinação a uma condição resolutiva
ou ao advento de um termo. O que seria uma condição resolutiva? A condição resolutiva, ela vai ser então, a propriedade ela é resolúvel quando, no título da sua aquisição, houver a subordinação a uma condição resolutiva ou o advento de um termo. Aqui, a gente tem, no título de aquisição da propriedade, a subordinação ao advento de uma condição ou ao advento de um termo. O advento de uma condição se dá quando for um evento futuro e incerto, e o termo vai ser quando esse evento futuro for certo. Aqui é a diferença, né, da condição para o termo. Condição é incerto e termo é certo. Clovis Bevilacqua, a doutrina clássica, vem dizer: a propriedade resolúvel é aquela em que no próprio título de sua aquisição encerra o princípio que a tem de extinguir. Ou seja, no momento que se adquire, no título de aquisição já se diz quando ela vai acabar. Realizada a condição resolutória ou vindo o termo extintivo, seja por força de declaração, seja por força de determinação da lei. E aí o Orlando Gomes vem dizer, a propriedade é um direito de duração ilimitada e irrevogável, nós estudamos isso, não comportando, em princípio, condição resolutiva ou termo final. Quando, entretanto, a duração da propriedade se subordina a acontecimento futuro e certo ou incerto, previsto no próprio título constitutivo, está-se diante de uma propriedade resolúvel. O proprietário resolúvel age como proprietário pleno enquanto não se verifica a condição ou o termo. Efetivando-se o termo final ou condição, resolvem-se todos os direitos concedidos em sua pendência. É uma das modalidades de domínio. É claro que, já falei no início do estudo da propriedade resolúvel, que, conforme a doutrina majoritária, ela é considerada uma modalidade de domínio. Mas a gente tem aqui, não tem uma unanimidade na doutrina, né? A gente tem divergências. Existem 3 correntes com relação à natureza jurídica dessa propriedade resolúvel. Primeira corrente entende que é um domínio de natureza especial, uma propriedade de natureza especial. Assim, seriam aplicadas a ela os princípios especiais do direito de propriedade, sendo considerada um dos institutos do direito de propriedade. Segunda corrente, também minoritária como a primeira, diz que a propriedade resolúvel seria apenas um caso de aplicação das regras relativas à condição ou termo previstas lá na parte geral do Código Civil, e também dos princípios de dissolução contratual. Nada a ver. A terceira posição, majoritária, inclusive adotada pelo Código Civil de 2002 e que eu venho falando desde o início do estudo dessa propriedade resolúvel, é que a propriedade resolúvel é sim uma modalidade de domínio, certo? E quais vão ser as causas de resolução da propriedade? Nós temos 2, e é importante que a gente entenda cada uma porque elas têm efeitos diversos, certo? A primeira delas é a propriedade resolúvel que se resolve com o advento de uma condição ou termo. Ela está lá no 1359 do Código Civil. O que diz o 1359? Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entende-se também resolvidos os direitos reais concedidos na sua pendência e o proprietário, em cujo favor se opera a resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem quer que a possua ou detenha. Aqui, a condição ou termo, como nós vimos, estarão referidos no título de aquisição, de tal forma que o terceiro que eventualmente faça um negócio, enquanto pendente essa propriedade resolúvel, não pode se dizer surpreendido. Por quê? Porque está lá no título da aquisição. As hipóteses, que se encaixam aqui, os exemplos dessa primeira modalidade são fideicomisso, retrovenda, doação com cláusula de reversão, os direitos autorais, certo? Aqui a eficácia é ex tunc. Acabei de dizer, o terceiro não pode se dizer surpreendido. Por quê? Porque a condição ou termo estão lá no título de aquisição dessa propriedade. Já desde o início a regra é clara. Se desde o início a regra é clara, ele não pode reclamar depois. Portanto, os efeitos aqui são retroativos, são ex
tunc, de forma que todos os direitos constituídos em sua pendência se desfazem como se jamais tivessem existido. Certo? Deu para pegar até aqui? A segunda modalidade é chamada de propriedade ad tempus, tá? Ou propriedade revogável. Ela se dá com o surgimento de uma causa superveniente. E aí, ela não está lá no título da aquisição, ela acontece posteriormente. Tanto que parte da doutrina sequer considera aqui essa propriedade resolúvel. A maioria entende que sim, por isso que a gente está estudando aqui. Mas tem um número bom de doutrinadores que sequer consideram essa propriedade uma propriedade resolúvel. É a propriedade ad tempus ou revogável. Ela está lá no 1960. 1360, não sei porque eu estou com 900 na cabeça. 1360. Se a propriedade se resolver por outra causa superveniente, o possuidor que a tiver adquirido por título anterior à sua resolução será considerado proprietário perfeito, restando a pessoa em cujo benefício houve a resolução, ação contra aquele cuja propriedade se resolveu para ver a coisa, a própria coisa ou o seu valor, perdas e danos. Aqui é causa superveniente. As pessoas, o terceiro, não tinham como saber antecipadamente e, portanto, nesse caso, os efeitos são ex nunc. Eles não retroagem, porque a pessoa não tinha como saber. Aconteceu algo de forma superveniente, aconteceu algo posteriormente, certo? Tendo efeitos ex tunc, não há prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros, já que, como se trata de causa superveniente, o adquirente não podia prevê-lo. Exemplos que podem ser dados nesse caso: revogação da doação por ingratidão do donatário, revogação da doação por descumprimento de encargo e exclusão da sucessão por indignidade, que a gente vai estudar juntos lá em Civil 8, em Direito das Sucessões. O importante, isso foi martelo batido no enunciado 509, na quinta jornada de Direito Civil. O que diz o enunciado 509? A resolução da propriedade, quando determinada por causa originária prevista no título, opera ex tunc e erga omnes, tem efeitos retroativos oponíveis erga omnes. Se decorrente de causa